Então, vamos continuar. A gente estava terminando aqui o trecho que o Dr. Charles White conseguiu lá fazer ajuda, né? Conseguiu, na verdade, ele apareceu para aqueles espíritos que estavam ali, aqueles que estavam querendo atacar o rapaz lá, e aí ele conseguiu mostrar para eles, conversou com eles, eles não quiseram conversa, então ele fez aquela oração, irradiou a luz, e, no caso, a Ana, né, que também ajudou ali a cercar-se deles, abraçou aqueles espíritos, e eles depois foram levados pelos auxiliares que o Dr. Charles convocou, né, já tinha chamado mentalmente, e eles sempre levam lá nas suas, né, aquelas macas, né, aquelas padiolas que eles vão levando, e no caso, o Dr. White pegou, o rapaz teve uma convulsão e pronto, ele falou que ele vai sobreviver. E a avó, muito comovida, agradece ao médico, abraçou o neto querido. As observações agora, com as nossas referências. A primeira, a gente vai falar do livro Grilhões Partidos, que o Miranda também escreveu. Escreveu esse livro com o Divaldo, e aqui nós vamos tirar um trechinho do prefácio. O espírito perseguidor, genericamente denominado obsessor, em verdade é alguém colhido pela própria aflição. Ex-transeunte do veículo somático, experimentou injunções que o tornaram rebelde, fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas, de que não se conseguiu liberar sequer após o decesso celular, seja a morte, né? Sem dúvida, vítima de si mesmo, da própria incúria e invigilância, transferiu a responsabilidade do seu insucesso a outra pessoa, que, por circunstância qualquer, interferiu, de certo, negativamente na mecânica dos seus malogros, por ser mais fácil encontrar razões de desdita em mãos de algozes imaginários, a reconhecer a responsabilidade que deve repousar sobre os ombros pessoais, como consequência das atitudes infelizes a que cada um se faz solidário. Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. Todo problema, pois, de obsessão, redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar por desrespeito ético, legal, espiritual. Como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, onde esteja o devedor, aí se encontram a dívida e, logo depois, o cobrador. É da lei. Aqui já tem bastante coisa para a gente comentar, né? No Livro dos Espíritos também, aqui já é o lance do sonho, vamos comentar esse trechinho que a gente leu aí, porque aqui nós estamos com umas coisas para a gente lembrar, né? Que sempre a pessoa ela vai achar que eu sou obsediado, então acha que está sendo vítima da situação, né? Na verdade, a pessoa tem aquilo ali como sua própria invigilância e responsabilidade. Ela, no fundo, ela tem ela fez alguma coisa que está recebendo, né? Ela semeou, agora ela está colhendo alguma coisa. Então, sempre são endividados espirituais que têm que reparar suas dívidas. Um momento ele é obsessor, daqui a pouco é obsidiado, daqui a pouco no outro ele pode ficar com raiva, ele vira obsessor e fica nesse ciclo vicioso, que a gente já viu isso acontecer, né? Vários comentários aqui. Então, queria dar uma paradinha aqui para ver se vocês comentam sobre essa situação aí. Gente, desculpa que eu perdi um pedaço do coisa, porque meu telefone simplesmente não quis entrar. Travou tudo, me perdoe. Tem problema não, depois você escuta lá direitinho, eu estava te procurando. Então, agora estamos comentando sobre essa história da obsessão aí, né? Que eu li um trechinho do Guilherme Partido e vamos ver se a gente comenta em função de lembrar como é que acontece a obsessão no sentido da vítima. Tem vítima? Existe injustiçado, né, nessa hora? Injustiça nunca existe, né? Vítima nunca existe. Se não foi nessa vida,
né? Provavelmente em outra vida, né? Em outra existência, aliás, que a pessoa cometeu alguma coisa para estar passando por isso na vida presente, né? Enzo, eu fiquei com uma dúvida naquela parte que os obsessores ficam sugando a energia vital do espírito, né? Será que eles conseguem, né, se ele não fosse, né, auxiliado pelos mentores de luz, será que eles iam conseguir matar ele mesmo? Através de sugando, né, o fluido vital dele? Fiquei com essa dúvida. O texto que vai... Continuação do texto, o Miranda vai ficar com a mesma dúvida. E aí a gente te responde já, porque o Miranda vai falar para ele, mas peraí, estavam matando ele, é isso que eles queriam? E aí ele tá ele ficou assustado com a situação. E aí a gente vai responder. Beleza. Mais alguma dúvida? Essa questão da obsessão, ela tem muito a ver com todo esse assunto que a gente vem tratando, né, da atração, né? Então, não só nessa vida, nós somos capazes de atrair, né, tanto bons espíritos quanto espíritos de irmãos infelizes, irmãos equivocados, tão equivocados quanto a gente, né? Mas, às vezes, numa situação mais difícil, né? E se a gente também estiver em erro, em equívoco, tanto quanto eles, vai acontecer a obsessão, né? Então, qual é o melhor antídoto para isso, né? Fazer o bem e amar ao próximo, né? E amar os próprios inimigos, que a gente às vezes acha que não é isso, que não tem que fazer nada disso, mas a gente precisa perdoar, e para ser perdoado, né? E a gente às vezes quer muito só ser perdoado, eu fiz, não sei, são coisas assim que o ser humano tem muita dificuldade, nós todos temos muita dificuldade de admitir, né? E não sabemos por que a gente atrai, às vezes você vê que tem pessoas que perguntam, mas por que isso está acontecendo comigo? Gente, em algum momento você falou alguma coisa, você fez alguma coisa, você não se lembra. Então, não sei se a frase é de Santo Agostinho, né, que fala que é para a gente, né, saber se nós estamos indo bem, a gente tem que fazer aquela revisão do dia da gente, né? Quando chega a noite, a gente faz aquela reflexão de tudo que a gente fez durante o dia, e se naquele dia a gente fez alguma coisa de mal para alguém ou de bom para alguém, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, e isso dá trabalho, a gente vem falando disso, né? Dá trabalho, dói, mas é necessário, né? É necessário. Inclusive, isso é uma forma também de ajudarmos a quem está conosco, aproximando-se da gente para fazer o mal, o que seja, para que esses irmãos também poderem ser auxiliados, porque se a gente é auxiliado e eles puderem ser auxiliados também, nós já estamos fazendo mais uma coisa de bom, né? Ao passo que, se eles não quiserem aceitar, né, melhorar, nós estaremos fazendo a nossa parte, né? Então, é uma responsabilidade, né? Com a gente, hein? A responsabilidade com a gente é muito grande. Depois que a gente desencarna, que a gente, né, tem um livro do André Luiz que vários espíritos contam seus fracassos, né? O que aconteceu, a proposta era tal e aconteceu isso e eu fracassei. Por quê? Né? A gente sabe que tem que fazer, mas a gente se deixa levar pelo encantamento das paixões e dança, né? A gente tem que ter esse cuidado. A Carla comentou uma coisa que é falando do autoconhecimento, né? E a gente, para começar a nossa renovação íntima, a gente precisa se conhecer, ter o autoconhecimento. Que você comentou, isso acontece na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta foi de Santo Agostinho, quando ele falou, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec continua na 919A, dizendo que a dificuldade está justamente em se conhecer, conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?
E Santo Agostinho vai responder que nós devemos fazer, né? Ele dá o conselho dele, que ele conhecia, de fazer como ele fez quando estava encarnado. No final do dia, ele interrogava a consciência, passava a revista o que ele tinha feito, refletia se não faltar algum dever e se ninguém tiver motivo para se queixar. E assim ele diz que ele conseguiu descobrir o que ele precisava reformar, né? E aí existe até uma nova, que a gente vai até fazer, depois vamos comentar aqui com o pessoal, né, no nosso grupo, uma nova proposta de você fazer esse autoconhecimento, que é assim, o Santo Agostinho fala, espera de noite, faz a sua reflexão. Só que a proposta da psicologia transpessoal, de uma proposta nova, que a gente tem que pegar no momento que a gente está, passando pelo problema, enfrentando uma situação, que é por isso que a gente falou ali de produção espiritual na hora da reação. Se você recebe um problema para você, uma situação, né, que te desequilibra, neste momento você tem que prestar atenção nessa emoção. Então, se você aguardar, esperar até de noite, aí você perde a oportunidade de perceber aquela emoção e trabalhar a emoção naquele momento, no sentido de você não ficar lutando com ela. Tipo, você ficou com raiva de uma coisa, aí você pensa, mas eu sou espírita, não posso ter raiva, não sei o quê. Então, a proposta é você percebe, deixa aquilo passar. Então, se for uma emoção muito que te agita, que deixa irritada, né? Que você vai querer revidar, que você vai querer falar com a pessoa de volta de maneira não agradável e tudo, então você vai parar, vai deixar aquela emoção sair, porque você tem que fazer uma energia, a energia que está se formando, você tem que rebatê-la de uma maneira que você acalme. Então, se você está ficando nervoso, você para, respira, começa pode fazer uma visualização, uma mentalização, e se mantém na energia, aquela energia que está chegando para você, você tem que fazer uma energia, vai apagar um fogo. Você está botando fogo, e aí você joga uma água para amansar, e aquela energia vai se dissolvendo. Aos poucos, ela vai sendo transformada. Porque se você trabalha sua mente e se percebe na hora, fica muito mais fácil de você conseguir se conhecer, e a partir daí você conseguir, nos momentos que você for enfrentar outra vez, você vai conseguir reagir de maneira diferente, ao longo de um tempo, lógico, num tratamento grande aí, né? Mas, então, aí você comentou sobre autoconhecimento e também a gente estava falando... A Bia falou outra coisa? Não, agora estou lembrando que a gente tinha outra coisa para comentar, mas eu vou continuar o texto para a gente poder comentar também a sequência do que vem, para senão vai ficar muito corrido depois. Vamos continuar só em relação à história do sonho, porque aqui tem outra observação, e é porque ela fala que ela ficou lá, né, falando com ele sonha. Aí vem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 403, que fala por que nós não lembramos sempre dos sonhos. Então, no caso, né, que a avó encontrava com ele em sonho, mas ele não ia lembrar mesmo, né, porque, de qualquer maneira, não é só com ele. A grande maioria dos sonhos a gente não lembra. A resposta dos Espíritos é aqui. Em que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o Espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Então, corresponde, encontra com aqueles que são caros, tá? Não é só, vamos dizer que ele se corresponde e encontra, que aqui ele está colocando só como se fosse corresponder, digo assim, conversar, né? Aí ele coloca, finalmente, o espírito, né, responde, como é pesada, mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o encarnado, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, como o órgão corporal não vai receber aquelas impressões do espírito, a pessoa não lembra. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele encontra com os que lhe são caros, com os afetos, também encontramos com os nossos desafetos. Daí muita gente tem pesadelo, né? E aí sonha que tem gente perseguida, que está brigando, que aconteceu um monte de coisa ruim, acorda às vezes suando, gritando. E isso muitas vezes é encontro com espíritos que estão te esperando do outro lado. Que é a hora que você, quando você sai do corpo, lembra que você, aí que você vai mostrar quem você é, que a gente já falou muitas vezes. E até o Miranda fala, puxa, quantas pessoas que saíram do corpo e aí a gente viu realmente o que era.
que aí estavam com aspectos lupinos e tudo. Por quê? Porque a pessoa, no fundo, ela está só vestindo uma máscara para fingir de boazinha, ou querer se manter como uma pessoa boa, mas, no fundo, ela é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não é honesta, e faz um monte de várias coisas, tipo esse rapaz aí que nós estamos tendo exemplo, e aí a gente vai... Começou a dormir, o corpo levanta, começa a sair, já tem um monte de gente esperando do outro lado. Então, por isso que é importante. Aí aqui também tem um conselho do Raul Teixeira, né? Antes de dormir, Raul Teixeira falou que se queremos lembrar dos sonhos, façamos antes de dormir uma prece, pedindo aos bons espíritos que nos levem durante o sono e nos ajudem a lembrar ao acordarmos. Também podemos pedir na prece, né, que a gente possa ir trabalhar, que a gente possa ir ajudar, estudar. Então, muito bom e importante é fazer uma prece antes de dormir, que aí você já fica numa sintonia melhor, para que você saia, quando ele levantou, saiu, tá? O corpo está deitado lá dormindo, você levantou, você já encontra algumas pessoas que possam te ajudar, né? Mesmo assim, a gente pode até encontrar com os desafiados, mas você já na vibração da prece, você já tem condições de encontrar os desafetos e não ficar tão desequilibrado, né? Bom, vou continuar só com o trechinho, porque senão depois a gente comenta isso aí. O Miranda vai falar que quando eles estavam retornando para os trabalhos, aí é que eu te falei, que ele vai perguntar para o mentor, assim, fica aquele negócio na cabeça. Falou, pelo que eu compreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Aí o Dr. White vai falar. Podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Aí ele, surpreso, pergunta, mas isso ocorre com frequência? E o médico fala, sim, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecermos que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e feitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes inspirações, o mundo espiritual, né? Também origina reações devastadoras, quando seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. Em colônias de dor e de sombra, como, por exemplo, a gente já viu na Cidade da Justiça, ele quer falar de locais tipo daqueles, né? Nesses locais, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram aos encarnados, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Então, lá da colônia, já comentamos isso no outro livro, lá da colônia, eles estão hipnotizando a pessoa aqui encarnada, ele precisa estar do teu lado, ele não precisa estar junto da gente, eles têm condições de enviar a vibração, porque os dois estão na mesma sintonia. Então, o que falei agora, em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual, ou seja, antes da pessoa encarnar, ela estava convivendo com esses seres que estavam nas terras, que estão nesses locais aí, e elas já encarnam ligada a eles, e eles hipnotizam e utilizam essas pessoas com uma frieza que nos choca. Detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito à sua injunção infame, experimentando dores amargas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. Então, a pessoa, nesse momento, com essas obsessões que acontecem, ficam doentes, sim, só por causa desse tipo, essa vibração o tempo todo neles. E aí o Dr. White continua. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal. E quando as energias são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte, em estado de vigília, danifica o organismo, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciam. Então, a pessoa pode estar em coma, pode estar dormindo, ela pode estar vivendo uma experiência espiritual que está trazendo, está repercutindo nas células. Ela pode piorar, sim, a saúde, como também pode melhorar, pode se curar. Então, tudo quanto ocorre no soma, no corpo, procede da psique, portanto, do espírito, que é o condutor do carro material. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da encarnação.
a fim de poderem dar expansão durante a jornada orgânica. Então, olha aqui que coisa importante isso. A pessoa está lá, naquelas cidades, com um monte de espíritos já tramando lá, eles gostam de realizar crimes, eles não estão arrependidos, não estão querendo encarnar para se melhorar, para evoluir, não. Eles encarnam, muitas vezes, lógico que quem permite a encarnação é a providência divina, né? Nada acontece sem a permissão, só que acontece que eles deixam, eles vivem também para poder passar e inspirar eles para que eles se melhorem. Só que eles fazem planos, se aperfeiçoam lá para poder vir aqui encarnar e prejudicar as pessoas que já estavam ligadas ou que estão se ligando aí de alguma maneira, né? Em outras existências. Então, aí o Dr. Wright vai e reforça mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se quando vigem o período da reencarnação, quando estão encarnados. Então, o conhecimento da verdade é libertador, porquanto se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Então, o que é importante aqui? A gente já falou, eu acho que já falou isso na outra aula. Quem não acredita na existência da vida futura não investe na evolução espiritual. A pessoa pensa, para que eu vou ficar pensando em isso, de evoluir, né? Melhorar? A pessoa tem que, para se identificar com a vida futura, ela tem que ter essas aspirações, tem que preferir fazer uma boa vida futura a ficar desfrutando dos bens, dos gozos materiais. Não é para a pessoa não ficar aqui na Terra aproveitando o que tem, porque não é isso que se fala até no Evangelho, no Livro dos Espíritos, não é isso que quer dizer. A pessoa tem que crer que tem a vida espiritual, né, que é a vida futura, mas também tem que compreender que isso tudo vai depender do que você faz aqui quando você está encarnado, entendeu? Isso vai ser muito diretamente ligado ao que o conteúdo moral que a gente tem para apresentar. Então, aí tá essa história de a gente perceber esses planos engendrados lá desde lá do plano espiritual, que vêm e encarnam alguns espíritos para isso. Falar, ninguém encarna para fazer o mal. Não encarna, não é isso que a gente está falando. Estamos falando que eles já vêm de lá, fazendo parte de um grupo, e que eles de lá continuem hipnotizando a pessoa aqui. Só que aí, qual é o plano dos benfeitores? E quando a pessoa encarna, ela primeiro, vai ficar para mudar a sintonia da família, e aí ele encarna numa família, e às vezes ele vai passar por um sufoco, mas ele acaba se melhorando, porque todo propósito para o bem. Não existe ninguém que encarna para ser assassino, nem para se suicidar, para nada do mal. Nenhuma atitude do mal vai ter na programação reencarnatória de ninguém. Agora, a pessoa pode vir até com essas, porque são espíritos que vêm com uma carga pesada, e eles estão com isso guardados, né? Guardado na memória, guardado no espírito, na mente. E aí ele pode desenvolver uma coisa ou outra. Inclusive, muitas vezes a gente tropeça, né? A Cacau até comentou do livro, o livro era o livro Mensageiros, que são os médiuns que vêm com toda a missão de trabalhar com a mediunidade, coisa e tal, e eles mostram lá o fracasso de 5 ou 6, não lembro mais quantos. Todos eles vêm, encarnam e tropeça e fazem coisas horríveis que eles nunca pensaram que iam fazer, mesmo estando preparados para tudo de bom lá. Imagina aqueles que estavam em locais que estavam lá vivendo aquela vibração ruim, que acabam encarnando, mas que ainda estão com aquilo muito forte, né? Tem esse detalhe. O que vocês entendem dessa história? Vamos discutir um pouquinho disso. Oi, Sultane. Eu estava observando aqui, né, que você falou na leitura do teu texto, detido o espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos em razão dos comprometimentos morais para com eles. Eu queria fazer um comentário com relação a isso, porque assim, quando a gente fala, né, que a gente tem que observar a nossa conduta, a gente não tem que ser santo, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade com a gente, né? Com a gente, com a nossa existência, com a existência dos próximos,
né, daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, convivendo com a gente, seja colegas de trabalho, porque todos nós estamos envolvidos, de certa maneira, nas histórias que a gente já viveu em outras encarnações. Então, a gente se encontra, nada é por acaso, né? A gente se encontra porque a gente tem aqueles amigos que vão nos apoiar, vão nos ajudar, ou a gente tem alguma coisa para retificar, né? Corrigir, alguma coisa, às vezes até boba, uma coisa que não foi falada corretamente na ocasião. Então, nosso comportamento, a gente não tem que ser santinho, né? Isso seria até hipócrita. A gente só tem que ser honesto com a gente, né? Se a gente for honesto conosco e coerente com com aquilo que a gente falar, né? Porque a gente está aqui no grupo estudando espiritismo, nós estamos falando várias coisas aqui, e lá fora, será que a gente está, né, praticando aquilo que a gente está falando aqui? Isso é muito importante para a gente, né? E se a gente não estiver praticando, é porque nós estamos no processo de nos corrigir, né? Da nossa reforma interior, que é difícil. Então, a gente está aqui falando de coisas importantes, ao passo que a gente sabe, né, o que é o nosso dever, e lá fora, de repente, a gente tropeça, fala alguma coisa não muito legal para um colega de trabalho, para um pai, para a mãe, para um filho, enfim. Mas a gente volta atrás. Opa, peraí, entendeu? Então, esse trabalho de saber que a gente é imperfeito, mas que a gente precisa se melhorar e que esse esforço é pessoal e não tem ninguém que vai resolver por nós, isso ajuda muito. Por isso eu falo sempre, gente, a doutrina é maravilhosa, a doutrina espírita, ela nos dá essa de presente, né? Essa coisa assim, olha, pode deixar que eu estou aqui contigo, vou te ajudar, mas você tem que ir. É você que tem que dar o passo. Entendeu? Então, quem está preparado, né, quem está disposto, que dê o primeiro passo. E quem não está preparado ainda, não tem problema, vai ter uma hora que vai chegar, esse momento vai chegar, chega para todo mundo, cedo ou tarde, né? Nunca é tarde, né? É isso. Você falando do comprometimento moral, é aquilo que ninguém é santo, tudo, mas só que assim, nós temos a lei na nossa consciência. Se a gente sabe que tem as leis morais, né, a lei de Deus, as leis divinas, que são todas que a gente está na consciência, né? Que até Kardec pergunta, está onde? Na consciência. Isso já é um prumo para a gente. Então, toda vez que a gente sair dessas leis, a gente está saindo do trilho e aí vamos sofrer as consequências. Porque o que a gente faz são coisas que a gente já é acostumado há milênios, já, que a gente já comentou isso um monte de vezes, e a gente acaba fazendo, reagindo, né? Tem a ação e tem a reação, a gente acaba reagindo daquela maneira animalizada, porque nós estamos de animal hominal e o próximo passo é o ser espiritual, que a gente vai ficar o espírito mais evoluído. Só que nós estamos ainda presos a muitas reações animalizadas, né? E aí, para a gente virar um espírito mais depurado, naquele perdão, naquela fraternidade, amor, tudo, nós temos que caminhar muito. Só que se a gente não começar a andar, a gente não vai chegar nunca, né? Quer dizer, nunca, sempre, você acabou de falar, um dia chega. Todos nós vamos chegar, que essa aí é o destino de todos nós. Mas a gente pode dar passos mais com objetivo, então, visando isso. Porque isso é que ele fala aqui também. Ele fala assim, por isso que agora que é muito importante ser divulgado os conteúdos imortalistas, com essa história que você... Porque o que acontece com a grande maioria? Morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, tem que aproveitar a vida, que a vida é curta. Nós já comentamos aqui, não gosto desse tema, a vida é curta. A vida é uma só, então nem ela é curta. A nossa existência aqui, carnal, pode durar até 100 anos, seja o que for. Sim, mas o que acontece? Tudo que você fizer aqui está sendo computadinho lá, né? Para você, semeando, vai colher. Então, faça o seu melhor em todo sentido, no sentido sempre de aprender e servir. Isso que eu estava escutando outro dia, que é outro modo da gente falar. Você aprende sempre com o espírito mais superior, um outro espírito que esteja mais adiantado que você, e sempre servindo ao que está
em seguida, porque você pode ajudar muita gente. Então, nisso, aprendendo de um lado intelectual e outro lado moral, desenvolvendo a moral, a gente já sabe os roteiros, sabe os detalhes todos. Então, uma pessoa que tem essa noção da vida espiritual, da imortalidade da alma, né? E da vida futura, ela já vive, primeiro que ela já vive melhor, mais tranquila, né? Porque você começa a pensar bem, ai, que desespero, vai ter a guerra, vai ter não sei o quê, você já não se desespera, entendendo que você está numa existência, inclusive com a proteção divina, que está lá, está posto. E outra coisa, naquela pergunta 853, que agora eu já até decorei do Livro dos Espíritos, que fala que todo mundo vai morrer, se você não fizer nada para piorar a sua situação, adiantar, ou você não tiver um acréscimo de misericórdia, você já tem sua data mais ou menos arrumada para essa existência, você tem lá a sequência da programação. Então, qual é o medo que tem de, eu vou morrer com isso? Quer dizer, esse é um medo infundado, que existe muito espírito, que a gente não tem que parar para pensar, né? A gente não tem nem que ficar com medo, porque a gente já sabe que tem a programação, já tem a vida futura, que tem toda a sequência da imortalidade da alma. Então, é isso que é importante. Nesse momento, a gente está sempre... A gente pode divulgar isso para quem quiser escutar, né? A gente não vai ficar falando, vamos sair por aí pregando, não. Quem às vezes pergunta, a gente comenta, e a pessoa se interessar, você fala, olha, aí já tem muita prova que existe, né? Que Jesus mesmo falou, que a vida é eterna, existe a prova que a gente continua, só que o pensamento é o seguinte, você continua sendo quem você é. Então, antes, eu até pensava, quando no começo, antes de ser espírita mesmo, entender, eu pensava que morria, então do jeito que eu esquecia quando eu encarnava, eu achava que eu esquecia quando desencarnava. Quando eu descobri que não era assim, aí eu mudei minha vida pro avesso, virei do lado avesso, porque eu falei, gente, tudo que eu estou fazendo aqui eu vou lembrar, porque esse que é o problema, você vai lembrar na sua consciência. Então, colocar na cabecinha que a gente pode fazer o melhor, sempre vamos nos dedicar a isso. Nós temos toda a doutrina, como a Carinha falou, e a doutrina está aí maravilhosa para nos instruir. Nós temos todo o evangelho o evangelho de Jesus para nos guiar. Então, são duas coisas que a gente, além da segunda revelação, que é o evangelho, e a terceira, que é o espiritismo, nós estamos com a vontade, né? Nós estamos aqui com a vontade, nos esforçando de melhorar. Vamos seguir em frente com fé, sempre que tudo vai dar certo, confiança em Deus. E aí nós vamos. Gente, estamos terminando aqui. Vamos, quem quiser falar mais, ainda tem 3 minutinhos para a gente terminar aqui a reunião de hoje, nosso estudo de hoje. É isso aí, Sutânia, você arrasou. As leis gravadas na nossa consciência nos ajudam, né? Uma hora ela chama a gente, né? E é isso. E a doutrina nos ajuda muito, conhecer, saber que a alma é imortal, que existem outras existências, que existe um mundo espiritual, nos dá uma tranquilidade muito grande para a gente passar por esses desafios da gente aqui na Terra. Né? Só agradecer e falar que, assim, é complicado, a evolução é um processo complicado. Se fosse fácil, não era aprovação. Mas é um processo complicado e a gente ainda não é santo. Então, os problemas que são muito grandes, se a gente, ao invés não fugir dele, porque fugir nunca resolveu nada, mas dividir por partes, pegar pouco a pouco e dissecar aquilo, sabe? Que passo por passo a gente faz uma grande caminhada. Exato, Pedro. Sempre com fé em Deus e a gente se esforça para que a gente consiga fazer essa caminhada sempre seguindo a luz. Vamos sempre em frente. Você também é uma pessoa que já está no caminho, né, tão novinho já está seguindo seu caminho com a ajuda da sua mãe, e a gente aqui está torcendo que tudo dê certo aí, que as coisas sigam para todos nós, né, gente? Vamos seguir em frente, continuar nossos estudos e continuar com nossos objetivos, nossas metas, seguindo em frente. Carlinha, vamos lá fechar, falta um minutinho. Senhor Jesus, obrigada por essa reunião maravilhosa, obrigada por nos dar mais lições para a nossa caminhada nesse mundo, nessa vida, e que nós possamos levar essas instruções para o nosso dia a dia.
e que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Foi um prazer estar com vocês de novo. Muito bom. Até terça-feira que vem. Beijos. Gratidão, Beijos gente. para todos. Até a próxima. Eu que agradeço muito a participação. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.